A simplificação do sistema tributário com a unificação de impostos é um dos principais objetivos da reforma tributária que está em análise na Câmara. Depois da reforma da Previdência, a tributária entrou como prioridade para o governo. Mas alguns temas parecem de difícil acordo entre os parlamentares, como a possibilidade de criação de impostos, a exemplo da CPMF, e também a revisão do Pacto Federativo, já que os tributos são divididos entre União, Estados e municípios. E para entender melhor a discussão sobre os tributos, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina. Ele é advogado previdenciário e defende o incentivo ao empreendedorismo. O programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço. Bom, deputado, o governo chegou a falar em alguns momentos sobre criação da CPMF, mas encontrou resistência aqui no Congresso e aí agora até caiu o secretário da Receita Federal. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa proposta que está aqui sendo analisada pelos parlamentares sobre a reforma tributária. Pois bem, passada a reforma da Previdência, aprovada na Câmara, agora na fase final de aprovação no Senado, a Câmara dos Deputados já fez sua parte, aprovou na CCJ a reforma tributária, encabeçada pelo deputado Baleia Rossi, que tem como grande estudioso o economista Bernardo Api. Eu penso que é a melhor reforma e é muito parecida com a proposta que estava em tramitação na Câmara no legislatura anterior, do ex-deputado Luiz Carlos Raul, que está em tramitação no Senado. Até houve um certo consenso do presidente Rodrigo Maia com o presidente Davi, para que as tramitassem em conjunto, bem como com a proposta do governo a ser enviada ainda, para que viesse com alguns complementos, por acaso, para chegar a um consenso. Não temos 3 reformas tramitando, mas apenas uma só, e já que o Senado vai ficar agora praticamente esse segundo semestre finalizando a discussão da reforma da Previdência, que a Câmara encabeçasse a discussão da reforma tributária nesse segundo turno. Mas nesse meio tempo houve algumas distensões aí, um jogo de força, e recriou-se algo que na campanha também já foi discutido. Na época, então, o candidato, o presidente Bolsonaro, anunciou que não teria possibilidade alguma de retorno da CPMF, mesmo que com outro nome ou de algumas outras formas, mas seria algo muito parecido com o que já teve no Brasil e que se mostrou um imposto cumulativo, que incentivava a informalidade, e encarecia na ponta a pessoa que ia comprar, porque o empresário, o pequeno empreendedor, ia ter que pagar mais vezes. Em qualquer transação mínima que tivesse bancária, ia ter esse pagamento desse imposto, contribuição, que começou como provisório, virou depois permanente e que o Congresso conseguiu derrubá-la. Então eu não vejo ambiente nenhum na Câmara para a recriação desse imposto. E a proposta levantada pelo economista Bernardo Api, que é unificar, implementar um só, unindo IPI, PIS, COFINS, são os 3 federais, com o ICMS, que é estadual, e o ISS num só, criando o chamado IVA, que era a proposta inicial, mas com o IBS, que é Imposto de Bens e Serviços, num só. E daí vem a contribuição importantíssima dos secretários de Estado, porque nenhum Estado, nem município quer perder a sua arrecadação. Que daí vem a segunda etapa, que é a reforma do Pacto Federativo. Está muito grande a concentração de recursos em Brasília, mas sabemos também que essa reforma tributária não vai, em primeiro momento, reduzir a carga tributária. Ela vai simplificar, ficar muito mais fácil e tranquilo, que hoje as empresas praticamente têm mais pessoas cuidando, trabalhando na parte burocrática do que na própria produção do negócio, Agora, deputado, essa unificação dos tributos, ela não pode prejudicar os estados, já que o ICMS é justamente o imposto que os estados têm como negociar, baixar ou aumentar para ter uma arrecadação? Essa é a grande questão, e vai ser a grande briga, como foi na reforma da Previdência, foi a questão da capitalização, que foi retirada. Essa, eu penso que vai ser a grande discussão na reforma tributária. Tem alguma alternativa a essa proposta? Porque a ideia hoje de concentração dos recursos em Brasília, na verdade, com essa proposta, vai unificar assim que vai ter só um imposto arrecadado pelo governo central. Na verdade, vai ser apenas passar por ele a arrecadação, mas vai ser distribuído de modo automático para os estados e municípios. E vai ter uma transição de 10 anos, até implementar
a reforma tributária como um todo. Mas tem a possibilidade de incluir também o aumento do percentual do Fundo de Participação dos Estados e também o Fundo de Participação dos Municípios? Sim, que é esse o viés da reforma do Pacto Federativo? Exatamente. Tanto que a reforma tributária não vem junto, né? Nós aprovamos recentemente já na comissão o aumento de 1% no FPM, né? Que vai ajudar bastante, né? A PEC 391. Vai ser um valor assim, pequeno, 1%, mas vai aumentar muito o repasse para os municípios. Fortaleceu também os deputados, as suas emendas impositivas, vai ter mais recursos, que os deputados estão na ponta, sabem as demandas locais. Mas a preocupação, sem dúvida, hoje, assim como não havia inicialmente na reforma previdenciária um cálculo detalhado de quanto seria economizado e qual seria o custo da transição para uma capitalização, por enquanto não tem nenhum cálculo definitivo sobre essa mudança na forma de cálculo e a concentração em um só, para que não haja nenhum Estado pode perder. E tem a questão também específica da Zona Franca de Manaus, que é a preocupação especial dos deputados, enfim, governadores de Manaus, que tem a sua razão. Inclusive está sendo discutido aqui na Câmara esses incentivos fiscais, né? Tirar ou não. Exatamente, é algo que tem que ser discutido, né? Mas não pode ser retirado da noite para o dia, senão vai ter grandes dificuldades no Brasil, não só no mercado interno, mas em especial para as exportações. Mas a vantagem da reforma tributária é a simplificação e que se evitar também essa guerra fiscal entre os estados, né, que não se mostrou algo saudável, muito pelo contrário, né, acabou prejudicando aí muitos estados. Uma última pergunta sobre o empreendedorismo. Que itens na reforma tributária podem facilitar esses empresários? Esse grande incentivo veio com a MP da Liberdade Econômica, né, MP 881, né, que facilitou e parte da presunção da boa-fé das pessoas. Então, em resumo, né, de modo mais simples, as atividades mais simples, que não tenham um grande impacto, como um alimento, por exemplo, né, um açougue, algo nesse sentido, terão a boa-fé da pessoa fazer a declaração para conseguir o alvará, uma licença para fazer a sua atividade. Porque hoje, infelizmente, a pessoa quer montar um food truck, quer montar uma barbearia, é uma burocracia tremenda que se passa, né, para a pessoa montar o seu próprio negócio, sendo que muitas vezes é algo que pode ser feito pela internet. Tempo, né, para a abertura de qualquer microempresa, assim, demora meses. Meses. O Brasil está em posição de mais de 150 no mundo na questão da liberdade, para que facilidade para se empreender. E eu vejo o empreendedorismo a grande saída para esse desemprego que afeta grandes pessoas, claro que passa por capacitação, ensino técnico, e também agora eu faço parte da comissão especial das PPPs, que tem como relator o deputado Nardo Jardim, uma grande possibilidade de colaborar também com o crescimento do Brasil, concedendo estradas, rodovias, como um todo, ferrovias, aeroportos, e isso acaba gerando um crescimento muito grande, né, do entorno, com o turismo, né, por exemplo. E o caso de Recife é o maior exemplo, né, que tinha um aeroporto acanhado, depois que virou um aeroporto internacional, com a privatização, hoje é um dos locais de maior circulação de aviões no Brasil, né, com ponto inclusive para voos internacionais, e que ajudou a crescer muito, né, e melhorar a qualidade de vida dos moradores da região. Deputado, muito obrigada por suas explicações aqui no programa. Eu agradeço. Eu conversei sobre a reforma tributária e o Pacto Federativo com o deputado Rodrigo Coelho, que é do PSB de Santa Catarina. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.